Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebeu o convite, intermediado pela nossa amiga Valquíria, e a gente veio aqui fazer esse estudo com muita alegria, com muito respeito, porque a gente sabe que é o estudo, né, e a verdade que nos liberta. E hoje a gente vai falar, né, como ele falou, dos ensinos de Jesus, a gente vai falar sobre doutrina espírita, mas falar da gente, né? Nós, enquanto encarnados, e enquanto a gente está aí no mundo, né, de provas e expiações, com as nossas agitações. O tema de hoje é angústia da melhora. Ele está inserido no livro Reforma Íntima Sem Martírio, da Hermance Dufour, né? E, para quem não sabe, a Hermance foi uma das médiuns que trabalhou com Allan Kardec, né? E ela fez uma coletânea de livros, né? Ela ditou pelo Vanderlei uma coletânea de livros que nos ajudam muito, por ser bem atual, sempre pautado, né? Nessa doutrina maravilhosa que Kardec fez essa compilação aí para a gente, né? E antes da gente começar a conversa, a gente vai até... vou botar tudo aqui. A gente vai conceituar o que é a angústia, né? A gente sabe mais ou menos o que é, mas quando a gente faz a definição do dicionário, parece que vai abrindo assim os caminhos. Então, eu peguei lá na internet, no Oxford Language, né? Não sei muito bem inglês, não, mas é isso. Angústia é o estado de ansiedade, inquietude, mas também sofrimento e tormento. Aí o segundo vem falando de estreiteza, redução de espaço, de tempo, carência e falta. Então, quando a gente vai falar angústia da melhora, e depois a gente vai ver alguns detalhezinhos assim que diz particularmente a nós, né? Enquanto a gente é espírita, a gente professa essa religião. Então, a gente vai ver que essa ansiedade que a gente está passando nesse tempo de agora, né? Essa agitação, essa inconformidade, faz parte daquilo que nós estamos, né? Do momento em que nós estamos passando, né? Então, ela vem dar esse toque para a gente justamente se acalmar, apesar de ser um tema, né? Que deixa a gente assim bem angustiado, né? Fazendo um trocadilho, mas é para que a gente possa, né? Se assenhorar do que a gente pode fazer para que essa angústia seja amenizada. Porque isso é quase inevitável a gente ter, né? Então, ela começa falando assim para a gente. A angústia é o sofrimento emocional originado por alguma indefinição interna que leva ao conflito, causando intensa aflição, né? Então, a gente vai falar aqui, já puxando para o Evangelho, que ela dá aqui no comecinho, né? Igual o Caminho, Verdade e Vida, ela também começa com um pedacinho do Evangelho. E essa parte aqui, que até aqui, não sei, na edição nova já deve estar corrigido, é no capítulo 17, item 7, quando Lázaro fala para a gente sobre o dever, não é? Quando o Lázaro vai falar sobre o dever, lá nesse item, ele vem falando desse dever que nós temos que fazer, mas o dever moral. Ele até lá, textualmente, ele fala, nós estamos falando do dever moral, e não esse dever que nós temos de trabalhar para a nossa sobrevivência, né? Esse dever que a gente faz, né? Porque para essa casa estar na condição que está, algumas pessoas doaram o seu tempo, doaram suas ideias para que a parte material estivesse de acordo, né? Mas o dever que Lázaro vem falando é esse dever moral que nós
assim como a página veio falando, não sei se foi coincidência ou não, é justamente da Carta aos Romanos, em que Paulo vem chamando a nossa atenção justamente para a gente voltar a nossa atenção para nós, né? Esse dever que ele fala ali é para nós, aquele dever que nós temos para fazer para nós. E, consequentemente, a gente vai ter um dever para com o próximo, né? Então, Hermance já vem falando aqui no começo sobre a questão desse sofrimento emocional, não é? A gente tem angústias muitas vezes porque a gente está doente, mas não necessariamente que essa angústia venha atrelada com o nosso desenvolvimento. Muitas vezes a gente está preocupado com questões mesmo, né, da gente se movimentar, de não poder fazer aquilo que a gente quer, mas isso também é uma parte da angústia. Mas essa angústia é mais aquela angústia que a gente tem porque justamente a gente quer melhorar. Então, a Hermance vem falando para a gente sobre a gente ter, né, o que eu vou ler aqui. Seguindo quase sempre uma linha definitiva, os conflitos nascem dos desajustes entre aquilo que a criatura quer, que é o desejo, aquilo que ela deve, que tem que fazer, né? Aquilo que ela deve fazer e aquilo que ela é capaz. Então, a angústia, ela começa aí. Porque muitas vezes a gente está querendo coisas muito acima do que a gente pode, né? E a gente tem que fazer alguma coisa. Mas existe também aquilo que nós somos capazes. E ela vem chamar a nossa atenção porque existe uma exigência muito grande que nós, quando a gente entra para a doutrina, encontra os ensinamentos e a gente vê exemplos e a gente às vezes quer, né, tá fazendo o que o outro fez, o que Kardec, né, o que Chico Xavier, ou então alguma pessoa mais querida, mais próxima da gente. E muitas vezes não é assim que a gente consegue, né? A gente acha muito interessante, mas existe aquilo que a gente é capaz de fazer, né? E aí eu dou exemplo de um amigo meu que ele uma vez ele estava angustiado porque ele queria abrir uma instituição que cuidasse de pelo menos 30 a 60 crianças. E ele não tinha condições, né, financeiras, não estava em condições. E aí eu lembrei para ele, eu falei, meu filho, você adotou 2 crianças. E a segunda, o Leon, né, vocês conhecem, e a segunda foi deficiente, que ele, né, as duras penas mesmo, como ele fala, ele conseguiu levar. Então, enquanto nós não temos coragem, às vezes, de adotar um ou pegar um parente nosso, ele adotou 2 crianças, né? E aí, olha o que ele queria. Ele queria uma instituição com muitas crianças, mas ele foi capaz de fazer aquilo. Então, às vezes, é o conflito que há. Tá? Então, ela vai falar isso 2 vezes no texto, para que a gente possa sempre estar nos questionando. E quando a gente está nos questionando, a gente vai lembrar uma coisa que a doutrina fala muito, e que eu já ouvi pessoas falando, vocês sempre vão falar do autoconhecimento. Mas é isso que vai garantir que a gente se conheça, para a gente ver o que a gente pode ser capaz de fazer, fazer o que é capaz e, de repente, até ver qual é o nosso dever, mas ficando calmo em realizar aquilo que a gente pode realizar dentro das nossas possibilidades, né? Então, ela ainda continua um pouquinho mais à frente. É um descompasso entre o desejo, o sentimento e a escolha. Aí ela vai falar sobre aquilo que eu já adiantei. O conhecimento espírita pode levar à angústia existencial face aos novos conhecimentos, novos alvitres comportamentais de suas lúcidas propostas. Quer dizer, uma coisa que era para trazer a nossa alegria, pode trazer também uma angústia, não é? Porque
é próprio do que a gente está. Né? Às vezes eu tenho... e aí a gente vai lembrar de um dos postulados da doutrina, um dos princípios, que é a reencarnação. Se nós não nascemos no momento do nascimento, se nós temos uma bagagem que nós trouxemos, nós vamos trazer conflitos também para a gente resolver. Né? E a gente sabe que muitas vezes a gente perdeu um tempo, mas nunca é perdido as oportunidades. Né? Para alguém, aquele conflito que eu fiz pode ter dado algum resultado. Né? Como a gente sabe aqui pelos postulados da doutrina, né? Até o trabalho que a gente dá da outra pessoa está movimentando a energia. Né? O que para a gente é indiferença. Né? Quando a gente para ali. A Luísa Matias, lá do Leon Denis, ela fala do saco de batata. Não sei se vocês já ouviram ela falar. O saco de batata. O saco de batata, a gente traz ele aqui, ele senta ali. Aí o saco de batata a gente tira, bota ali. Bota ele para tomar. Esse daí é o indiferente. É aquele que não faz nada para melhorar nem a si, nem ao outro. Mas, de qualquer jeito, ele também está dando ali um trabalho para alguém que está botando saco de batata ali. Mas a gente não pode ser esse saco de batata. A gente tem que estar fazendo alguma coisa, a gente tem que estar sem aquela loucura, né, de repente, cair nas ciladas que ela mesma chama atenção aqui para a gente um pouquinho mais à frente. Aí ela vai falar, né? O efeito mais perceptível dessa batalha interior é o sentimento de indignidade, né? Ou seja, que a gente não é merecedor, porque ainda não logramos a habilidade do auto-amor. Costumamos ser muito exigentes com nossas propostas de progresso moral, cultivando uma baixa tolerância com as imperfeições e fracassos, uma postura de inaceitação e cobranças intermináveis, alimenta essa dignidade em direção ao perfeccionismo. Né? E a gente vai lembrar que perfeccionismo não é perfeição. A gente ser perfeccionista nem sempre é uma coisa positiva, porque a gente está querendo de qualquer jeito que aquilo dê certo. Agora, buscar a perfeição já é outra coisa, né? Já é uma coisa mais amena, né? É um jogo de palavras que parece muito assim semelhante, mas que a gente sabe do peso que há quando a pessoa é perfeccionista, né? Ela quer passar por cima de todos e de todos para que aquilo ali seja dado. E a gente vai lembrar também que muitas coisas, né, muito disso que a gente está falando é proveniente de uma coisa pequenininha, mas que faz muita estrago na nossa vida, que é o orgulho. Né? São as duas coisas, né, que levam a gente, às vezes, assim, a errar bastante, o orgulho e o egoísmo. Mas o orgulho da gente não achar, né, que a gente é tudo aquilo que a gente pensou, às vezes a gente não quer nem escutar. Né? Há uma coisa também que é interessante que a gente viu nesse estudo, é que isso só acontece porque há uma evolução na nossa vida. Né? Lembra que eu falei do indiferente? Aquele que não se... já está buscando a sua perfeição, aquele que não se conhece, é porque ainda não chegou nem perto disso que a gente está falando. Mas quando a gente já começa a perceber, né, algo de bom e que a gente não consegue, é porque a gente já está numa evolução. Então, se eu estou nessa de eu achar que eu não sou merecedora ou que a coisa está difícil, é porque eu já consigo. Né? Infelizmente, há irmãos nossos aqui na Terra, na beiradinha aí, né, do mundo de regeneração, que não é um mundo evoluído, ainda vai ser um mundo que a gente ainda vai encontrar muitas coisinhas ainda precisando melhorar. Mas a gente está à beirada disso e a gente ainda vê muitas pessoas que não conseguem nem sentir o que é a outra pessoa, não tem empatia. Né? Então, não está com essa angústia da melhora. Pode estar com a angústia de que não conseguiu ganhar aquele prêmio, que não conseguiu passar... puxar o tapete de alguém,
né? Não conseguiu alguma coisa que está querendo o seu orgulho falando muito, muito alto, né? Aí ela vem falando assim, o resultado eminente desse quadro mental é o cansaço consigo. Vê se a gente já não passou por algumas coisas ou está passando. A desmotivação com suas atividades espiritualizantes, induzindo o desejo de abandonar tudo, uma postura psicológica de impotência, levando a criatura às famosas senhas do derrotismo. Não vou dar conta, não tem valido a pena esforçar, estou cansado de viver, não é isso? Todo esse quadro de desastrosa penúria, né, de miséria, cria a condição mental do desânimo, o mais cruel e sagaz dos adversários do nosso crescimento espiritual. Aí, quando a gente não vai buscar ajuda, como falou a página, quando a gente não vai buscar as nossas possibilidades de sair desse meio, ela aqui também fala. Aí vem a questão do desânimo, da gente se afastar da casa, a gente se afasta das pessoas que podem nos ajudar, a gente deixa, né, justamente as oportunidades da gente melhorar, e aí a gente acaba, se Deus quiser, né, só se afastando. Daqui um pouco a gente volta, né? A gente precisa lutar contra isso, né? E vem a famosa, que a gente escuta falar muito, que não dá em poste, aí a gente vai falar isso, muita gente usa, a famosa obsessão. Por quê? Porque os nossos adversários estão doidinhos para ver esse quadro se formando, né? E aí vai ainda ajudar isso mesmo, não faz isso não, né? Para que você está se esforçando? Para que você está fazendo isso? Né? E que mérito você vai ter? E olha que isso aqui, a gente está falando só daquilo que a gente pode fazer por nós, né? E aí a gente está tirando a nossa possibilidade também de fazer pelo outro, porque a gente não sabe a nossa tarefa, não é? Mesmo que seja de cuidar só da nossa família, a gente precisa estar se assenhorando disso, tentando, né? E aí uma psicóloga falou para a gente que quando a gente tenta, a gente não faz, fazendo, nem que seja um pouquinho, a gente vai estar contribuindo para alguma coisa e se afastando desse quadro que ela primeiramente está colocando. Aí lá mais à frente ela fala, o desânimo é o desejo de parar, contudo o nosso sentimento é de querer ser alguém melhor. E para agravar nossas atitudes, em contraste com o desejo e sentimento, são de fuga. A nossa atitude é de fuga, né? Desejo, ela vai falar de novo, desejo, sentimento e atitude em desconexão, gerando um estado de pane. Os conflitos criam as tensões no mundo íntimo em razão da contraposição entre esses fatores. Aí, de novo, o que a criatura gostaria, o que ela deve e aquilo que ela consegue fazer. Nesse torvelinho da vida mental, um fenômeno, isso aqui é muito assim legal quando ela vem dar esse toque para a gente, é responsável por intensificar a dor emocional dos candidatos, nós, né, ao autoaperfeiçoamento, ou seja, a ilusão. Aí eu fui buscar o que é ilusão. Ó, erro de percepção ou de entendimento, engano dos sentimentos ou dos sentidos ou da mente, interpretação errônea. Que ilusão é essa? É aquilo que ela já veio falar para a gente. Né? Essa ilusão de que quando a gente entra na doutrina, quando a gente estuda, a gente já está fazendo alguma coisa, a gente acha que a gente é muito. E, de repente, a gente, aquela expressão, né, desculpe dizer, cai do cavalo. Não é? Mas não cai do cavalo igual Paulo, que ela também vai citar aqui. Não é? Muitas vezes a gente não cai do cavalo igual Paulo. Né? Nessa carta aos Romanos, tem uma passagem que Paulo fala lá no capítulo, eu até anotei aqui, ó, é Romanos, capítulo 7, item 19, em que ele fala assim,
Porque você já deve ter escutado isso, a gente na comédia, né? Já trabalhou isso. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero eu faço. Aí eu fui lá buscar nessa carta aos Romanos, e ele vem sempre puxando nessa temática daquilo que nós podemos já fazer, daquilo que a gente pode, mas nem sempre a gente consegue, não é? E muitas vezes, quando a gente vê, a gente está fazendo justamente aquilo que a gente falou. Mas o recomeço é super válido, né? Antes de a gente chegar nesse ponto aqui, em que as experiências da vida fez a gente acumular algumas coisinhas, a gente passou por um estado de arrependimento do que a gente fez. É um estado anterior, pelo meu assim, percepção, é um estado anterior. A gente faz, a gente se arrepende, aí, de repente, a gente encontra nessa situação em que eu quero muito fazer alguma coisa que eu já sei que eu posso fazer, talvez, mas eu estou errando. Mas quando a gente recomeça, quando a gente tenta novamente, a gente está reforçando aquilo que a gente precisa estar fazendo. Então, se eu desanimei, se eu acabei caindo, a gente vai, volta de novo e continua com muita coragem, aquilo recomeça de novo, né? Eu estava conversando essa semana, nesse mês todo, né, com uma amiga nossa que perdeu o filho aos 28 anos. E ela ainda se sente muito culpada, que ela acha que ela podia ter feito alguma coisa. E aí eu estava falando com ela, né? Quando a gente conversa, outra colega conversa, ela entende muito da doutrina, ela não é espírita praticante, mas toda vez que eu sinto que ela liga, aí ela fala assim, mas eu me sinto culpada. Eu falei, mas você não podia fazer nada. Eu não podia fazer nada não, Márcia? Não, ela não podia fazer nada. Ele morreu de causas naturais. 28 anos, mas morreu de causas naturais, né? E aí ela vai falando, eu falei, olha só, isso é uma coisa que não é fácil da gente, né? Algumas pessoas aqui já devem ter passado por isso, ou conhece alguém que passou, em que perdeu, ou melhor, perdeu não, né? A gente fala perdeu pelo costume, mas, na verdade, a gente se afastou temporariamente dos nossos entes queridos. E uma coisa que não é natural é o filho antes da gente, né? Não é natural. Não é uma coisa que a gente pode se preparar. No mundo que nós estamos, né? Ah, não, eu vou me preparar porque se eu perder meu filho, eu vou me preparar teoricamente. Agora, como que vai ser? Quando acontecer, aí já é uma outra etapa que a gente tem que respeitar. E ainda mais uma pessoa que não é espírita, né? E que muitas vezes escutou alguém falando, né? Ah, porque o erro dos pais é que passa por não sei o quê, tal. Tem essas coisas, né? Então, eu estava conversando com ela. Então, toda vez que ela liga, ela, não sou culpada, Márcia? Não, você não é culpada. Uma hora ela vai se assenhorar disso. Que tinha que acontecer, né? Tinha que acontecer aquilo. O tempo dele, né, de vida era esse, né? Uma outra pessoa que passou por isso também, Ana Teresa Carmasmir, ela também passou por isso. E ela também teve o tempo dela de entender isso, né? Que o filho dela tinha uns 23 anos, se eu não me engano, e ela também passou por isso. E ela teve também que, por mais que ela conhecesse, ela era dirigente, né, dos jovens, ela também teve, porque é aquilo que a gente está falando. A teoria é muito legal, a prática é um pouco diferente. Então, a gente, às vezes, se angustia por isso também, né? Não estou querendo aqui que a gente fique assim maluco, não, e se eu perder isso, perder aquilo, ou que a gente não perde nada, né? Porque algum palestrante desse falou, quem perde acha, eu acho que foi Divaldo, né? Quem perde acha, né? Mas a gente, no caso, se afastou. E a gente, lógico, com a teoria fica muito mais fácil, é o que acontece aqui. Se eu sei que eu tenho uma determinada dificuldade e eu não começo a
apontar minhas baterias para que aquela dificuldade seja saneada, eu estou perdendo uma oportunidade muito grande. Não é isso? Eu tenho um problema de saúde, né? E eu não me cuido necessariamente daquilo ali. Né? Eu fico achando, fico me negando, nego que a coisa está acontecendo, eu posso ver agravar muito mais aquilo e, de repente, até, né, acontecer aí um suicídio indireto, como a gente escuta falar. Mas, quando eu começo a perceber, principalmente as nossas mazelas emocionais, a gente começa a empreender alguma coisa, a gente vai buscar, né, alguém que já passou por aquilo, a gente vai buscar um exemplo de alguém que conseguiu superar determinada coisa. A gente pergunta como é que você consegue passar por isso com tanta desenvoltura, não que ela não esteja sofrendo, mas parece sempre, né? Quantas pessoas a gente vai visitar? A gente fazia visita aos enfermos, né? E a gente ia visitar uma senhora chamada Marlene. Ela tinha câncer numa época, muito tempo atrás, né? Meu filho mais velho tem 29 anos, eu fazia a visita aos enfermos antes disso, numa época em que câncer não era tão assim tratável, né? E a gente chegava lá e saía mais consolado do que a gente ia, porque ela tinha uma alegria de viver. Uma alegria de viver, agradecida pelo que ela conseguiu fazer, né? Talvez ela tivesse conseguido fazer com que essas angústias aqui, né? Esse contratempo de desejo, sentimento e atitude, melhor do que a gente. Né? A gente lá no Leon Denis, às vezes a gente escuta o Mais Palestra, porque eu sou do Camiemos lá em Nilópolis, mas a minha mãe que está ali, ela frequenta o Leon Denis. E aí uma das palestras, né, vinha falando de uma senhora que descobriu que estava com uma doença terminal. O médico tinha dado 4 meses para ela. E o que ela fez? Ela parou? Não, ela não tinha como se mexer, então ela pegava o telefone e ligava para a pessoa. Olha, o centro está precisando de não sei quantos quilos lá. Aí ela ia. E tinha pessoas que ia buscar, ou então a pessoa ia lá, tal. E com isso ela viveu mais 4 anos. Né? Então, ela pensou, bom, se eu tiver que partir, vou partir com qualidade. Enquanto, às vezes, a gente machuca o dedinho, aí fala, Márcia, eu não vou poder ir não, tá? Porque eu machuquei meu dedinho. E eu estou dando um exemplo assim, bem, né? Não estou caçoando não, porque tem gente, né, como o Divaldo fala, existem doenças e doenças. Tem gente que com câncer não para e tem gente com resfriado para. Né? Isso, cada um está na sua condição. Mas é para a gente realmente ver, né? Que será que eu estou fazendo o esforço que eu posso? Será que eu não posso, naquele dia lá, às vezes não é nem eu que vou dar palestra, nem eu que vou fazer nada, eu vou só para assistir, aí eu falo, não, não vou não, porque eu estou me sentindo mal. Então, às vezes, a gente pode fazer um pouco a mais, né? A gente pode fazer uma coisinha a mais. E aí, para a gente não se perder, quanto tempo ainda tem, Márcio? Não sei onde está o telefone. Ah, tá. Então, só para a gente seguindo à frente, ela vai falar sobre a reforma, né? Tá. Ela vai falar sobre a reforma, né? O livro fala reforma íntima sem martírio, né? Então, ela vai falar assim, ó, reforma também exige tempo e meditação. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir debelar tudo, né? Por isso, não devemos recear a postura do enfrentamento do mundo íntimo. Um acordo de pacificação interior deve existir entre nós e a nossa velha personalidade. Sempre a gente fala do homem velho, né, que é na gente. Então, a gente tem que pacificar. Ao invés de cobrança e tristeza, seria mais sensato um autoexame para verificar o que poderia ter feito de melhor nas ocasiões de erro. Né, aquilo que a gente fala. Procedamos a uma corajosa reconstituição do mal. O que é uma reconstituição quando a gente vê falando? Houve a reconstituição do crime. Então, a gente tem que ter coragem, né? Que não é fácil. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira, a gente não consegue, vai para a erradicidade, volta, a gente não consegue. Mas uma reconstituição do mal.
o como que gerou aquele ato que eu tive. Foi insensatez? Ou eu estava nervosa? Eu estava com algum problema? Né? Assim como a gente também tem que ver quando uma pessoa, às vezes, está exasperada. Aí vocês vão ver amanhã no Fantástico, né? Não sei se vocês veem, mas eu estou acompanhando devido a um caso na família que a gente vai ter uma operação na cabeça e vai ter amanhã dois casos. Hoje, né? E gente, é hoje. É porque a gente, né, nesses feriados, a gente perde a noção. Mas hoje vai falar sobre duas pessoas que, com um coágulo, né, um tumor no cérebro, mudou totalmente a sua forma de agir, o seu temperamento. Né? O menino no comercial estava falando, ele rasgou a prova, e isso era um tumor no cérebro, porque a gente sabe que um tumor, quando encosta em alguma parte do cérebro, ele vai ativar. Quando a minha cunhada, né, que já desencarnou com câncer, ela teve os cânceres no cérebro, ela também ficou com um comportamento, muitas vezes, desconexo, aí mexeu na parte do labirinto dela, porque o cérebro, né, é bem ali intricado ali. Então, você vê que muitas vezes a gente não compreende que o outro, às vezes, está numa situação, né? Às vezes a gente cria uma situação para o resto da vida quando foi um momento que a pessoa teve, que dirá com a gente também. Então, essa reconstituição do mal, ela vai fazer com que a gente possa entender. Às vezes não foi nem tanta coisa. Né? Às vezes não foi, na nossa cabeça, a gente montou uma coisa horrorosa. E às vezes falou, não, mas você, né, conversa com uma pessoa, vai nos terapeutas, né, que nos ajudam, e às vezes não foi, a gente que aumentou demais. E se é uma doença neurológica, que a gente possa cuidar também, tá, gente? Porque muitas vezes tem tratamento, muitas vezes não, sempre tem tratamento se é físico. Aí, para a gente entender o que ela fala aqui, de modus operandi. Aí, Lázaro, ela vai resgatar lá, Lázaro, no Evangelho, ele vem falando, né, que o dever é uma bravura da alma que enfrenta a angústia da luta. Né? Com quanto valor do autoconhecimento, jamais poderemos descuidar do dever que nos chama, porque somente através de seu rigoroso cumprimento encontraremos as condições essenciais para consolidar os reflexos novos. Então, é aquilo que eu falei. Vamos recomeçar, vamos fazer novamente. E isso vai condicionando a gente. Né? Hoje eu estou, né, principalmente na família, que às vezes a gente tem, né, aquela pessoa que é mais difícil e que às vezes a gente se afasta, né? E aí a gente vai, não vou, não, já fui no Natal, você vai me exigir aí no Ano Novo também. Mas aí no outro ano a gente vai encontrar ela nessas épocas, né, de festas. Aí a gente vai tentando daqui, tentando dali, e daqui um pouco a gente está, né, conseguindo pelo menos estar no mesmo ambiente que aquela pessoa. Né? Mas a gente vai mudando. Isso porque é fácil quando é outra pessoa. Né? Porque a gente não pode fugir de nós mesmos e das nossas problemáticas, porque vai estar sempre com a gente. Né? E aí ela fala assim, ó, faça isso, aí vamos lá ver o que a gente vai. Uma recomendação não deve sair do foco de nossas atenções, e quem já tem 5 minutos de espiritismo já ouviu falar isso. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Sem condições e exigências. Eis o buril do dever, né? Buril, aquele instrumento que faz, né, que finca no ferro, e a gente vê o cara trabalhando e desenha, ali na praia tem, né? Num arroz, escreve o nosso nome, mas o buril ele vai e faz o suco, né? Aquele finco lá no ferro ou na madeira. Né? Então, esse é o buril do dever, o trabalho. Então, aí, na medida que a gente progride pelas trilhas do dever e do autoconhecimento, adquirimos a paz íntima e domínio mental, antídoto eficaz contra qualquer adoecimento da vida psíquica. Então, se eu estou com algum problema na parte psíquica, quais são as duas coisas que a recomendação? Trabalho.
né? O trabalho e o autoconhecimento. Mas ainda para ajudar a gente, ela vai falar de duas coisinhas que a gente escuta falar muito. Por isso que a gente escuta falar. E às vezes as pessoas falam assim, ela vem falar de novo isso. Mas ela fala de duas coisas: a vigilância e a oração. Que geralmente a gente às vezes fala assim, orai e vigiai, mas é o certo, é vigiai e orai. Porque se a gente vigia, mas ela vai chamar a nossa atenção. A vigilância não é eu liquidar o nosso inimigo. A vigilância é prevenção. A gente, quando vigia, a gente não necessariamente a gente quer pegar e trucidar a pessoa, não. Ela vai falar sobre a ofensiva. Vigilância no terreno da reforma íntima significa estar atento ao inimigo, aquele que pode nos causar prejuízo. Quem? Nosso homem velho. Ela vai falar, a maneira mais pacífica de vigiar é conquistando, né, o inimigo. E só conquistamos demonstrando a inviabilidade da guerra, fazendo fortes o suficiente os nossos valores para que ele se sinta impotente, incapaz de ser forte. Vigilância e atenção para com as movimentações inferiores da personalidade. É o estudo sereno das estratégias do homem velho. Requer muita disciplina. E aí, por sua vez, a oração é esse movimento sagrado da mente no despertamento das forças superiores. É a busca da alma que se abre para o bem e se fortalece. Então, quer dizer, quando a gente vigia, a gente está se abrindo para a gente conseguir entender aquilo, né, que é o nosso homem velho, as estratégias que ele usa para burlar, às vezes, a nossa atenção, e a oração, que é essa coraça, né? É aquilo que a gente usa para a gente estar em contato com o bem, com o belo, com o bom, né? Com Deus e todas as manifestações. Aí ela fecha assim, ó, dever, vigilância e oração. Balizas, né? Aquele marco da fronteira, né? Seguras que nos permite talhar o homem novo, mesmo sob escaldante temperatura das velhas angústias que nos acompanham há milênios. Então, quer dizer, é difícil, mas não é impossível. A gente consegue fazer isso. E para a gente fechar, que está quase na hora, o Márcio vai botar ali, mas eu quero ler para vocês, o pessoal deve conhecer a música Noite e Dia, do Allan Filho, Allan Kardec Filho, aquela do Mar da Vida. E olha só que interessante que a gente pode escutar em casa várias vezes e ver se não faz o fechamento legalzinho. Vai e descobre caminhos por entre sementes de luz banhadas de amor. E em paz, seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição. Vai, começa o dia que se inicia cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu para ser o eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscando o amor de Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirá que és capaz de mudar como o mundo, de crescer com um rumo, de iluminar a própria paz, que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás, digamos, sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Obrigada.
e descobre caminhos por entre sementes de luz, banhadas de amor, e em paz seguem passos de fé sobre as pedras pontudas da dor. Suave lição vai, começa com o dia que se inicia a cada manhã. Vai em busca da luta mais justa, sentir-se capaz de seguir. Não há como falar de coragem sem se aceitar a existência do medo. Vai que a vida não surgiu pra ser um eterno segredo de Deus. Mas quando a noite vier e o cansaço selar teu futuro, descansa em paz. E assim poderás repensar novas metas perante o escuro, buscar o amor de Deus. De Deus. Mesmo com medo, acredita em ti mesmo e descobrirás que és capaz de mudar como um mundo, de crescer como um mundo, de iluminar a própria paz que confia no poder do tempo, que espera o devido momento em que dirás: sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais eu do que as ondas de medo que abalam o coração. Sou mais Deus.